Deus. Amém. Quantos amam o Senhor Jesus? Pergunta para o irmão que está ao seu lado: ele é real para você? Sabe, irmãos, a realidade de Cristo é tudo que nós precisamos. Porque ela liberta você da consciência de si mesmo. No físico, na alma, no espírito. E você pode andar em vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Acho que talvez pode até abaixar um pouco. Sim, cabelésio. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Isso. Marcos. Dá só uma olhada na câmera aqui se o foco está bom. Marcos capítulo 6, verso 45. Eu quero continuar o que eu comecei a falar ontem. Quem estava aqui ontem? Alguns irmãos estavam. Ontem eu falei sobre você guardar-se nos básicos durante a tempestade. Amém? Foi o texto quando Jesus quando Jesus dormiu do barco. E quando ele acorda, ele declara a palavra e o vento se aquieta. E o temporal passa. Interessante que naquele momento ontem eu senti uma unção profética sendo liberada para muitas pessoas que estavam na internet, para muitas pessoas que estavam aqui. E eu tenho certeza que pessoas ontem receberam um toque da graça de Deus. E a sua tranquilidade interior cresceu. Sua paz cresceu. Amém? Jesus nos ensinou a passar pela tempestade, em primeiro lugar, dormindo no meio dela. O sono te desliga parte do seu cérebro para o mundo exterior. Né? Se você for uma pessoa que tem um sono profundo, tem gente que tem um sono leve. Eu, por exemplo, tenho um sono leve. Qualquer coisa me acorda. Mas tem gente que pode estourar uma bomba do lado dele que ele não acorda. Ele tem um sono profundo. Pessoas que têm um sono muito pesado, profundo, pode menino chorar, tocar música, né? Ele está ali dormindo. Ele está desligado. Então o problema de Deus não é desligar você do problema. É desligar o problema de você. Não é que você vença o problema, é que você saia desse problema que já está vencido. A sabedoria da vitória está em você exercer paz em momentos em que você deveria estar extremamente preocupado. E ontem eu falei sobre ações de graça, sobre louvor, né? Quando você está angustiado, tem um tsunami passando. Tempestade aqui, irmãos, é tempestade, não é probleminha não, é aquela situação que vem, parece que vai ruir tudo, parece só. Deus quer te ensinar a ter um comportamento muito simples no meio desse tsunami. Ainda que está todo mundo gritando, você levanta as suas mãos e diz: Pai, obrigado por Jesus Cristo. Ele é a minha vitória, Ele é a minha justiça, Pai. Eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Você consegue fazer isso durante o problema? Você consegue? Levantar suas mãos e estabelecer um trono de louvor, porque o Senhor está entronizado entre os louvores do seu povo. Quando você começa a agradecer por algo que você não vê, você vai acabar vendo. Quando você começa a agradecer a Deus pela palavra, tomando-a como verdade e não circunstância,
Você está dando condições do Espírito Santo reger a sua vida. E não o problema reger a sua vida. E não a doença reger a sua vida. O problema é que nós muitas vezes estamos tão mal construídos e mal programados na nossa mente que nós enxergamos só derrota. Nós enxergamos só problema. Nós enxergamos só, né? Aqui, amados, eu não estou querendo me colocar como o super espiritual para ensinar vocês, coitados, que vivem na alma. Não, eu sei que é difícil, quando um tsunami está passando, uma tempestade, né? E você sabe o que a palavra de Deus diz, mas parece que o que as suas emoções dizem estão falando muito mais alto do que o que a palavra de Deus diz. Não é fácil, não é fácil. Jesus chama isso de aflições. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições. Então existe um espaço aí para aflição, né? Existe um espaço aí que a alma sente. Essa história de você ser um anjo, né? Nada mexe com você. Não, eu acho que nós nunca vamos chegar nesse lugar. Agora, existe um lugar que nós vamos chegar. Nós podemos sair mais rápido ou mais lentamente da alma. Você pode entrar na paz mais rápido, na medida que você experimenta o Senhor no seu dia a dia, ou você pode entrar na paz mais lentamente, porque o segredo é exatamente o momento que você entra na paz, Deus começa a operar. O agir de Deus não está ligado ao quanto você está sofrendo. O agir de Deus está ligado ao quanto você está crendo. Não que Deus despreze o seu sofrimento. Deus não despreza o seu sofrimento. Tanto é que a Bíblia diz: chorai com os que choram. Com certeza, no momento que você está ali, lágrimas estão descendo de dor, o Senhor está compadecido com você, ainda que lá na frente Ele já está vendo a vitória. Mas Ele é um Deus tão tremendo que Ele consegue viver o presente e o futuro ao mesmo tempo com a gente. E é um negócio muito doido. Aleluia. Mas o Senhor sente, claro. A Bíblia diz que Jesus viu a multidão sem pastor e Ele se compadeceu dela, porque viu que eram ovelhas que não tinham pastor. Então Deus, Ele compadece da sua dor, Ele compadece do seu momento de dúvida. Não que você permitiu que a dúvida descesse para o coração, mas a sua mente está em dúvida. É possível eu estar plantado na fé e dúvidas atacarem a minha mente. Por isso Provérbios diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Diga: eu recebo essa palavra. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: enquanto as dúvidas operam na sua mente, a fé é livre para operar no seu espírito. Quantos querem aprender a lidar com isso? Diga amém, Jesus. Amém? Tem que aprender a lidar com isso. Não é porque veio dúvidas que você tem dúvidas. Não é porque veio uma raiva que você tem raiva. Não é porque veio uma amargura que você está amargurado. Não. Você está amargurado se você aceitar a amargura. Porque quando alguém me pisa, passa uma faca, dói. Né? Quando alguém enfia uma faca por trás, dói. Não tem como dizer que não dói. Não doeu nada. Doeu sim. Agora, existe um lugar em Deus em que, na medida que a faca vai passando, a cura já vai vindo atrás, assim, ó. Então nós podemos acelerar as coisas de Deus na nossa vida. Nós podemos ganhar velocidade. Nós podemos ganhar velocidade. Velocidade não tem a ver com ativismo. Velocidade tem a ver com o quanto você está descansando. Não é o quanto você faz. Nossa, eu estou numa velocidade agora, trabalhei o dia inteiro, eu corri, acordei 8 horas da manhã, estou orando domingo e chegou meia-noite, nossa, hoje teve uma velocidade. Não.
Se Deus não carimbou isso aí que você fez, você perdeu o dia. Se você tem um dia na alma, você tem um dia perdido. Se você tem um dia no espírito, você tem um dia de vitória. Repete isso comigo. Se eu tenho um dia na alma, eu tenho um dia perdido. Se eu tenho um dia no espírito, mesmo no meio das maiores batalhas, eu venci. Então, o posicionamento de fé que você guarda determina se você é reprovado ou aprovado. O posicionamento de fé que você guarda determina se você é reprovado ou aprovado. Você pega a conta bancária, está lá, tanto negativo, os negócios não fecham, a coisa não acontece, e você não está nem aí. Você simplesmente olha aquele estado natural, não aquele estado verdadeiro, levanta suas mãos e diga: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você fala a verdade, e quando você fala a verdade, o poder de Deus é liberado contra a tempestade. Quando você em paz fala, o Espírito Santo opera na circunstância. Repete isso comigo bem forte. Quando eu em paz. Por que em paz? Porque se você estiver com medo, você não está querendo coisa nenhuma, você está falando como um papagaio. É bom que você continue falando até que seu coração se limpe desse medo, mas a coisa vai acontecer muito devagar. Agora, diga forte comigo: quando eu estou em paz, e em paz, eu digo: acalma-te, emudece, põe a mão no coração assim, eu tiro da paz que está no meu espírito e planto no meu problema. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Então você tem paz aí dentro, e você está passando por um tsunami, tira essa paz aí e planta na situação. Não, irmãos, a paz vence a ansiedade. A paz é mais forte do que o medo. Não estou me referindo à paz circunstancial, estou me referindo ao fruto do Espírito. Para você que tem uma vida segundo o Espírito, para você que está sempre antenado aqui dentro na voz do Espírito Santo, o testemunho interior do Espírito, e você segue o testemunho. Incrível que quando você aprende a obedecer o Espírito Santo, você descobre o pote de ouro da vida cristã. Talvez para alguns que estão me ouvindo ou me assistindo, o maior desafio que você tem hoje não é fazer um curso, não é um doutorado, um mestrado. Não que isso esteja errado, faça seu doutorado, faça seu mestrado, se profissionalize. Mas talvez o seu caso hoje não está aí. Eu só quero que você entenda que você tem talvez tido uma vida baseada na ansiedade, no medo, e uma vida baseada na ansiedade, no medo, produzirá uma coisa chamada incredulidade, e a incredulidade também cria. A fé cria, a incredulidade também cria. A fé cria vitória, a incredulidade cria derrota. A fé cria cura, a incredulidade cria doença. Não existem mais doenças. Vou repetir: não existem mais doenças, porque Jesus levou elas na cruz. Pastor, mas espera aí, não está escrito lá que nós, havendo alguns entre vós enfermos? Está escrito. Não está escrito que Timóteo tinha uma constante enfermidade no estômago? Está escrito, porque Timóteo não cria. Não pega, Paulo falou para Timóteo: use vinho por causa das suas constantes enfermidades no estômago. Está vendo? Eu posso ficar enfermo. E pode mesmo, mas você pode não ficar também.
Nessa área, eu não sou seguidor de Timóteo. Eu quero aprender com quem é curado, não com quem não é curado. Eu quero aprender com quem vence, não com quem não vence. E aquele que é curado, mas em outras áreas não é um exemplo para mim, eu vou separar o trigo do joio naquela vida, e o que for de Deus nele eu vou beber, eu vou me sujeitar. E o que for de Deus eu vou jogar, não for de Deus eu vou jogar fora. Mas eu não vou rejeitar o meu irmão. Ele pode não ser vencedor em 10 áreas, mas se ele for vencedor em 2, ele tem uma unção para me transmitir. Nós temos uma tendência de olhar o defeito de alguém e rejeitar o pacote inteiro. Cuidado. Dentro daquele pacote pode ter um ingrediente que você precisa. Entendeu? Isso é humano. A gente vê uma pessoa, não vai com a cara dela, tem um atrito, tem uma situação, aí você rejeita o todo. E aí você pega o pacote e joga fora. E aí o Espírito Santo falou assim: ei, meu filho. Paulo fala assim em Coríntios: por isso que há entre vós doentes e fracos, e não poucos que dormem, porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Tem gente que aprendeu a andar na saúde divina, tem gente que aprendeu a prosperar na prosperidade divina, tem gente que caiu em pecado, mas agora ele anda em santidade. Tem casamentos que são um exemplo. Você olha para o casal, você percebe que, né, a esposa é submissa ao marido, honra o marido, levanta o marido, faz dele um homem. O marido ama a esposa, cobre a esposa, protege a esposa, é um com ela. Você percebe a cumplicidade do casal. Tem uma unção de Deus ali. Querido, peça para esse casal impor as mãos na sua cabeça. Ninguém tem tudo, mas tudo está no corpo. E eu posso me sujeitar um ao outro e receber o que eu não tenho. Aleluia! Levanta essa mão bem alto, diga assim comigo: ninguém tem tudo, mas tudo está no corpo. Eu posso discernir o corpo e me sujeitar à unção que o meu irmão tem. Por isso tem uma palavrinha chamada humildade. Humildade. Hoje eu tive com a minha mãe, almocei com ela. Aí ela falou assim: meu filho, esses dias eu estava orando por você, Deus me deu uma palavra para você. Opa, mãe, qual que é a palavra? Aí ela abriu lá, Salmo 89, 33, 34. Uau! De madrugada ela foi orar, Deus deu uma palavra para ela. Falei: mãe, ora aqui comigo agora. Aí ela impôs as mãos sobre mim. Eu podia ter tido uma atitude soberba. Ai, tá, mãe, fala, mãe. Amém, glória a Deus, aleluia. Me achar superior a ela. Nosso problema é que a gente usa a nossa performance para nos comparar. E o que tem que nos comparar não é a nossa performance, é nosso lugar em Cristo Jesus, onde todos nós somos amados e aceitos. Todos nós somos iguais. Então, a tempestade, o tsunami, o terremoto, né, o levantar de uma potestade contra a tua vida, existem espíritos que eles são diferenciados, né? Por exemplo, os espíritos que estavam sobre os magos do Egito, eles eram espíritos diferenciados. Moisés fez a vara transformar em cobra, eles também fizeram. Graças a Deus que a cobra de Moisés engoliu as outras, aleluia. Mas Moisés fez sangue, eles fizeram. Houve um ponto das pragas que eles não fizeram mais, mas até certo ponto os magos foram fazendo debaixo do poder de Satanás. Então muitas vezes você está lidando com feras, você está lidando com espíritos, irmão. Aí você diz assim: mas eu não sou apóstolo, eu não sou nem pastor, por que esse principado está me atacando? O diabo não analisa as pessoas como nós analisamos.
nem Deus. O mundo do espírito enxerga as pessoas de uma maneira muito diferente. Por exemplo, quem era aquele gadareno para Satanás colocar uma legião de demônios sobre ele? Satanás pega uma legião e coloca dentro do cara. Por quê? Claro que você entende que o diabo fez isso porque aquela presença maligna naquele homem produziu criadora de porcos. Um animal imundo não deveria ser comido. Produziu criadora de porcos. E eles tinham 2.000 porcos. Então, atrás daquela legião tinha uma estrutura física em rebeldia contra a palavra. Por isso, Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Você pergunta, mas por que Jesus permitiu que esses espíritos entrassem nos porcos? Por que Jesus não mandou eles para o inferno? Porque Jesus ele não estava só libertando o gadareno, Jesus estava libertando a região inteira. A região inteira. O Senhor estava tratando com toda aquela região. Havia uma rebeldia na região. Eles criavam porcos. Agora imagina se Jesus não mata aqueles porcos. 2.000 porcos se tornariam 4.000, 12.000, 15.000. Daqui a pouco era uma porcaiada em Israel inteira. Uma porcaria. Hoje nós estamos debaixo de outra aliança, mas naquele tempo vigorava a lei. Então Jesus, ao lidar com uma legião, libertou uma região. Levanta a sua mão e diga, eu recebo essa palavra. Talvez você pense assim, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu? Senhor, por que o diabo não me errou? Tinha tantos, por que pegou eu para passar essa guerra? Lembra que quando Deus quis tirar Israel de uma crise, porque Israel estava debaixo do sumo sacerdócio de Eli, um sacerdote gordo, cego, a palavra de Deus era rara, as visões não eram frequentes, não havia avivamento. Ofni e Finéias metiam o garfo na comida do sacrifício, tiravam para si. Ofni e Finéias se prostituíam com as mulheres na tenda. Estava uma zoeira na obra de Deus, uma bagunça. Aí Deus usou a infertilidade de uma mulher chamada Ana. A crise de Ana tirou Israel da crise, porque Ana gerou Samuel, Samuel gerou Davi, Davi gerou Salomão. Então Pedro fala assim, vou falar com as minhas próprias palavras, gente, na sua carta, não se assustem com o fogo que apareceu a fim de provar-vos, provar a vossa fé. Não se assuste, querido. Se vê esse fogo, é porque alguma coisa muito boa vai sair daí, em nome de Jesus. Alguma coisa tremenda vai sair daí, em nome de Jesus. Alguma coisa de Deus vai sair daí, querido. Ah, mas fui eu que errei. Não importa, o sangue te cobre. Ah, mas é uma questão da minha família. Não importa, você é justificado pela fé. Não dependa de ninguém, de nada para vencer, só do sangue de Jesus. Levanta a sua mão, grita comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mais forte, igreja, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo assim, eu venço por nenhum outro motivo a não ser o sangue derramado. Eu sou um pecador, eu tenho dívidas, por mais que eu me esforce, sempre está faltando alguma coisa. Eu nunca consigo suprir a justiça de Deus. Igual aquele jovem rico, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Ele, o que está escrito na palavra? Jesus perguntou para ele. Aí ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo a ti mesmo. Aí Jesus falou assim, faz isso e viverá. Para que ele foi abrir a boca?
Aí ele falou assim para o Senhor, fala para o teu irmão, não aconselhe o Senhor que você vai sair aconselhado. Fala para ele. Aí o jovem rico falou assim, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. A lei é assim, né, irmãos? Ela dá um falso sentimento de justiça própria. Mas quando você está cara a cara com o Espírito Santo, ele fala, uma coisa te falta. Jesus foi honesto. Jesus não disse que ele não tinha feito tudo aquilo, não. Jesus reconheceu o que ele fazia. Só que ele se ensoberbeceu. Eu faço tudo isso. Aí Jesus, não. Não tem ninguém que cumpre a lei. Te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Eu prefiro a graça. Vamos falar de novo, eu prefiro a graça. Onde Ele cumpriu a lei por mim, e o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Dá uma glória a Deus bem forte, irmão. Então, querido, aprenda a lidar com as tempestades, aprenda a lidar com as feras, aprenda a lidar com ataques malignos em níveis diferenciados, aprenda a lidar com surpresas. De repente, você está em casa, dormindo de manhã, um ladrão entra na sua casa, rende todo mundo. Surpresa, você não estava esperando aquilo. Aí ele tranca todo mundo no quarto, pega seu carro, um Jetta branco, lindo, e leva embora. E a hora que você acorda, tudo já aconteceu. Aí vem aquele sentimento, o cara entrou na minha casa. Não, querido, fique em paz. Por um caminho vieram contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aí porque você ficou em paz, papai vira para Gabriel e fala assim, Gabriel, vai lá e dá uma Mercedes para ele. Deus é assim. Quando você descansa, Deus te surpreende. Mas enquanto você estiver na ansiedade, você continuará autoconsciente. A ansiedade é a mãe da autoconsciência, mas a paz é a mãe da revelação de Cristo, da visão de Cristo. Eu não estou consciente da minha dor mais do que eu estou consciente de Cristo. Eu não estou consciente da minha conta bancária mais do que eu sou consciente do meu provedor. Eu não estou consciente do meu problema mais do que eu estou consciente da palavra de Deus. Fala para 3 irmãos pé do seu lado. Aprenda a lidar com as suas crises e vença. Agora, amados, eu não estou me referindo agora àquela guerra normal nossa de cada dia. Eu estou me referindo quando aquele espírito vem para te parar. Quem entende o que eu estou falando? Muitas vezes vem um espírito, mensageiro de Satanás, e ele vem com um propósito, parar você não vai continuar. É aí que você tem que se firmar na oração em línguas. Meu irmão, se você soubesse como oração em línguas. Se o Espírito de Deus pudesse te dar agora a revelação da oração do Espírito. Se Ele pudesse imprimir no seu espírito agora o entendimento que te levaria a uma entrega no altar da oração. Você estaria no meio da tempestade, mas na escola do Espírito Santo. No meio da crise, mas aprendendo com o Espírito Santo coisas eternas.
Você vai descobrir que na verdade essa crise foi apenas uma casca de um ovo, onde você vai romper com a vida de Deus e ser quem você foi chamado para ser. Mas aqui diz assim, capítulo 6, verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Eu preciso que você repita isso comigo. Logo a seguir, todos mais forte. Logo a seguir, compeliu Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Esse compeliu aqui é um testemunho muito forte no íntimo de que você deve fazer algo. É tão forte que se você não fizer, você se sente uma unção contra você. É como se tivesse uma espada te apontando e você caminhando. Ai, 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 ai. Estou te ensinando o que é isso. O testemunho do Espírito, às vezes nasce em você, aí você não entende aqui, não, acho que não é de Deus não. Aí você tenta fazer, aí tem uma espada que aponta aqui e fica te segurando. Aí você até anda, porque Deus não vai furar você, nem obrigar você, mas fica arranhando, fica doendo o comportamento segundo a alma. Quem entende, diga amém. Aqui diz que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Levanta a sua mão e diga: eu venço a tempestade, percebendo o guiar do Espírito, e seguindo, eu venço a tempestade, quando eu subo para o monte para orar. Fala bem forte, subir no monte para orar. Mais forte, não tem a ver com sacrifício, não tem a ver com religiosidade. Subir no monte para orar significa receber a planta do prédio, o modelo, o como fazer, os próximos passos. Subir no monte é estar na escola do Espírito. Aleluia! Querido, orar é estar na escola do Espírito. Por isso, o escritor de Hebreus fala sobre os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus tem a ver com oração. O que é um oráculo? É um lugar que você vai e encontra respostas. Mas por que o nome é oráculo? É um lugar de oração. Literalmente, um oráculo é um lugar que você vai para adorar o seu Deus. Você vai orar. Oráculo. E Paulo fala em Hebreus capítulo 6, Paulo fala sobre tendes necessidade de novo que alguém vos ensine os princípios elementares dos oráculos. Nesse momento o Senhor está te falando: sobe para a minha presença, você precisa aprender comigo. Você tem aprendido demais com o homem. Encara essa Bíblia aí, pega aí o Novo Testamento, não vai para o Velho Testamento não, vai depois. Pega primeiro o Novo Testamento, encara essa Bíblia. Vou falar de novo, encara essa Bíblia. Ah, mas tem uma semana que eu estou lendo, não entendo nada. É porque você está enferrujado, seu poço está entulhado. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: jorra, ó poço. E vou dizer novamente: jorra, ó poço. Jorra, ó poço. Jorra, 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 ó poço. Não, eu não terei poços entulhados, pelo contrário, todos os poços do Espírito em mim fluirão como rios de água viva, e eu poderei saltar de alegria e dizer como sacerdote: Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. Aleluia, aleluia. Salmo 87, todas as minhas fontes estão em Ti. Aleluia. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar,
e ele sozinho em terra. Meu querido, essa expressão sozinho é muito forte em toda a Bíblia. Jacó diz que partou tudo que tinha e ficou só. Desculpe. Quantas vezes Deus apareceu para Abraão só? Você não pode substituir o seu momento com Deus. O seu momento com Deus. Você vai crescer, meu irmão. Você vai ter uma fé poderosa. Você vai estar ouvindo uma palavra como essa, entendendo cada vírgula. Porque você está vivendo isso. Você está vivendo, você sabe se posicionar. Você sabe que a doença não mata. O que mata é a incredulidade. Pastor, mas o médico disse isso. Claro, o médico foi treinado para dizer o que ele aprendeu, querido. Mas isso não é verdade, isso é circunstância. Isso é uma situação, isso é um problema. A verdade é que você está curado, você não tem nada. A verdade é que você é próspero e tudo na tua vida te vai bem. Levanta sua mão, vamos confessar isso? Diga assim: eu sou próspero e tudo na minha vida me vai bem. Mais uma vez, eu sou próspero e tudo na minha vida me vai bem. Fale com a tua tempestade, fale com o teu monte, fale com o teu problema, fale com as árvores infrutíferas da sua vida. O Senhor te diz: o teu sim é sim e o teu não é não, porque meu nome está na tua vida, diz o Senhor. Seja o vosso sim, sim, e seja o vosso não, não. Jesus não estava falando de, eu tenho que cumprir meu compromisso, não é nada disso. Ele estava falando o seguinte: se você fala algo na terra, o céu brada e concorda. Tudo que é ligado na terra, foi ligado no céu. Aleluia, aprenda a se mover com o céu. Aprenda a se mover com o céu. Aprenda a trabalhar com o céu. Aprenda a trabalhar com os anjos. Aprenda a receber milagre. Aprenda a ver a tua vida mudada pelo poder da fé na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Existem lições que são tão peculiares, tão individuais, pessoais, que se você for ouvir alguém, você vai se perder. Muitas vezes você precisa ouvir alguém, mas muitas vezes o que qualquer homem de Deus te dizer vai te tirar da rota. Há momentos que você tem que ficar sozinho. E não adianta, não é pastor Heber, não é Dave Robertson, não é Benny Hinn, não é pastor José Rodrigues, não é pastora Araceli, pastor Geraldo Suzano, não é. Quando o assunto é andar sobre as águas, é você e Deus. Fale isso para o irmão que está ao seu lado. Mais forte, chama alguém pelo nome: fulano. Quando o assunto é andar sobre as águas, é você e Deus. Nenhum homem vai te ensinar a andar sobre as águas, mas o Espírito Santo vai. Meu irmão, olha para mim. Olha para mim. Desconfie em mim. Se entenda, né? Como homem de Deus, pela graça. Então ouça isso. O Espírito Santo é o seu maior incentivador. O Espírito Santo é o seu maior guia, é o seu melhor amigo. O Espírito Santo, ele vai fazer loucuras com você. Ele vai te empurrar do ninho e você vai voar. E se você
estiver caindo, não conseguir voar, Ele vem com uma grande águia, toma você pelas mãos, pelas asas, põe você no ninho de novo e fala lá, bora. As tempestades vêm para nos ensinar a dormir no barco e andar sobre as águas. As tempestades vêm para nos ensinar a dormir no barco, governá-las e andar sobre as águas. Repete isso comigo, as tempestades vêm para nos ensinar a dormir no barco, governá-las e andar sobre as águas. Vamos continuar lendo, vamos terminar aqui, verso 46. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aleluia, sempre tem a 4ª vigília da noite, para quem vive no Espírito. Oh Senhor, abre o coração dos meus irmãos. Sempre tem a 4ª vigília da noite para quem vive em Deus. Ah, mas Lázaro morreu, mas eu vou lá ressuscitar o meu amigo. Pela 4ª vigília da noite veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Imagina a gritaria que foi isso aqui, gente. Quando a Bíblia fala gritar, é porque gritaram mesmo. Pois todos ficaram aterrados. Como é que eu fico aterrados dentro do barco? Não sei, mas eles ficaram. Eles ficaram aterrados à vista deles. Mas logo lhe falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 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 Você recebe agora a unção da 4ª vigília da noite. Deus te visita. Deus nunca vai deixar você perder essa guerra. Se você pegou a espada e se posicionou no Espírito, você vai vencer. Amém?